Eugênio Chipkevich era sinônimo de medicina focada em adolescente na década de 1990. Mas por trás do médico com inteligência acima da média, existia um monstro totalmente desconhecido. O agora ex-médico entrou para a literatura criminal em 2002 como um dos principais abusadores de crianças e adolescentes do Brasil. E essa máscara só foi retirada graças a um descuido de Eugênio, ou seria arrogância. Eugênio Chipkevich largou em uma caçamba de entulho dezenas de fitas VHS com os registros de quase uma centena de meninos em seu consultório. Uma pessoa viu as fitas na caçamba e as levou para casa achando que seria um descarte qualquer. Quando deu play no VHS, essa pessoa descobriu que ali havia, na verdade, um crime com ares de filme de terror. A polícia foi acionada e correu contra o tempo para identificar aquele homem que aparecia nas imagens ao lado de crianças desacordadas. Sim, além de molestar seus pacientes, o médico gravava tudo com sua câmera portátil. Ele registrava toda a ação que o monstro exercia em meninos colocados para dormir em seu consultório e que tinham sempre os pais aguardando na recepção ao lado. Olá, eu sou Carla Albuquerque, junto aqui com Beto Ribeiro. Vamos comentar hoje o caso conhecido como O Médico e o Monstro, que envolve o Dr. Eugênio Chipkevich. Um dos casos mais doloridos para você, né? Acho que não é nem dolorido, eu acho que mais nojento. Nojento. Quando a gente resolveu fazer esse caso, isso daí foi lá em 2012. 2011. Ele estava na pesquisa. Estava nascendo a série. A gente tinha feito já o Isabela Nardoni e ele ia ser um dos primeiros episódios. E aí a gente encontrou o delegado foi até a produtora e levou as fitas para a gente ver. Acredito que se você estiver assistindo aqui, você deve saber, mas senão eu faço um resumo rápido. O Dr. Eugênio Chipkevich, ele foi encontrado, ele é um grande pedófilo, que um médico de adolescentes que aos 47 anos foi preso porque ele teve a brilhante ideia de gravar todos os seus assédios contra os seus pacientes no seu consultório e ele jogou essas fitas, que na época, lembra aquelas fitinhas desse tamanho? Eram umas fitinhas DAT, né? E ele jogou numa caçamba de lixo bem longe. E tinha um cara da Telesp, na época Telesp, no poste, viu e esse cara tinha acabado de comprar aquela câmera e essas fitinhas eram caras. Esse cara da Telesp desce, pega essas fitinhas, são dezenas de fitas, e ele leva para casa. Passou um cara antes, pegou umas fitas, esse cara ninguém nunca viu, ninguém sabe dele, ele pega essa caixa de fitas, leva para casa, põe na sua câmera e dá play para ver o que está gravado, junto com a sua família. Quando ele dá play, o que ele acha? Um homem abusando de menores. E aí foi muito interessante. E aí o delegado levou essas fitas para a gente ver. Mas foi muito interessante porque a gente conheceu o doutor Virgílio, que é o delegado desse caso, um delegado muito sério, né? Você via na maneira como ele falava, muito detalhista, muito envolvido, né, nos casos que ele cobria. E assim, passava, né, muita seriedade naquele homem, naquele senhor. E aí, eu e o Beto, começando a desenvolver a série, estávamos ali, né, a 1000 por hora, né, contar um pouquinho dos bastidores, porque isso é interessante. E ele conversou bastante conosco, queria nos conhecer, porque é assim que funciona. O caso já tinha sido julgado. E ele tinha feito 2 grandes casos, esse e o atirador do shopping. Já tinha sido transitado, então não restava dúvida que o Eugênio era o criminoso.
E aí, conversando com a gente, ele contou todo o caso e ele falou, eu tenho ainda o material, né, porque ele possuía ali, né, junto da delegacia, algumas fitas, algumas cópias, porque boa parte do material faz parte do inquérito, que aí vai para a justiça, aquela coisa toda. E ele falou, eu posso mostrar para vocês entenderem o que esse médico fazia. Porque falando assim, parece que é uma bobagem, né? Não, ele pegava o paciente, colocava numa sala, deixava os pais ali na antessala, dava dormonide e abusava. Você olha, você fica... Uma bobagem, mas quem que Não, pode uma gerar bobagem no sentido perverso, desgraçado, até que você vai olhar o que ele de fato fazia com esses meninos. Né? Porque é isso que a defesa dele tentou trazer, né? Que não era uma coisa tão séria o que ele fazia com os meninos. Mas só quando você olhava aquelas fitas é que você tinha... A defesa dele teve coragem de falar que não é sério. Está na defesa mas dele. Mas está dando as imagens. Então, mas é porque as imagens... mas isso também faz parte da defesa, né, Beto? Os advogados tentam diminuir, né, o ato criminoso do seu cliente. E aí, porque a gente tinha lido uma parte, né, da denúncia e do inquérito, e a gente tinha visto uma parte do julgamento, e aí só quando, de fato, eu fui olhar aquelas fitas, e aquele senhor, né, aquele delegado muito sério, e ele era mais calado, ele falava de forma muito pausada, lembra o doutor Virgílio? Ele, do meu lado, eu falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E o Beto também estava aqui perto de mim. E aí a gente começou a assistir uma fita, ele colocou a outra. A gente não assistiu a tudo. Não, rapidamente, ele ia pulando partes. Só para ele mostrava o modus operandi. Exatamente, ele queria nos mostrar e comprovar que não era um menino, eram vários meninos. Não, isso teve que ter até mesmo na investigação, isso. Idades diferentes, então as fitas mostravam aquilo. Eu acho que foi a única vez. Eu não costumo a me impressionar, né? Assim, lógico que me dá tristeza ver muitas coisas, me dá compaixão pelas famílias, mas essas coisas não me impressionam, acho que é porque a gente já trabalha com isso há muito tempo. Mas aquilo me impressionou muito. Eu tive que sair... E vomitar. E eu passei mal, eu vomitei. Foi a única vez. E o Beto não entendia o que estava acontecendo comigo. Não, sabia na hora que estava acontecendo. Não, assim, porque eu falei, olha, eu não estou me sentindo muito bem e tudo, né? Mas só depois eu te contei que eu tinha... Não, que você saiu para vomitar, eu tinha certeza. Aí o doutor Virgílio ali, muito sério, né? Também a gente, né, tinha que manter ali na nossa posição ali. Mas para mim foi muito difícil, né? Porque eu tenho filhas, apesar dele não ter abusado de meninas, mas para mim é o seguinte, as minhas filhas eram muito novas na época, a idade daqueles meninos, aquilo me chocou, me nojou, horrível, gente. O que esse caso tem é que com o achado, quando acham essas fitas, aí começa a se perguntar quem é esse homem. A pessoa que acha as fitas, ele tenta vender essas fitas para um programa bem sensacionalista. Uhum. Aí ele vai até um outro programa de TV para tentar vender. E aí esse primeiro programa onde ele foi, tinha ficado com uma cópia ali das fitas e acaba soltando aquilo na sexta-feira à noite. E aí tinha um crime para acontecer. Uma coisa que é muito interessante do Dr. Virgílio é que quando... Porque quem é essa pessoa? Você acha uma fita... Mas é uma coisa divina, né? Parece que é Deus, porque foi um dos vizinhos do Dr. Virgílio... Não, é o vizinho do Eugênio. Exatamente, desculpa. Que assim, o Eugênio morava praticamente em frente à delegacia. Isso, ali no Brooklyn. Onde o Dr. Virgílio era o diretor-chefe, o delegado-chefe lá. Tanto que é por isso que ele também faz o atirador do shopping, porque era no Morumbi, na Berrini, a delegacia da Berrini. Aí ele recebe a ligação desse vizinho avisando que eu tenho certeza que é o meu vizinho, esse cara. Aí o doutor Virgílio fala para ele, desce lá, ele tem carro? Tem. Desce na garagem, pega a placa dele e me liga. O cara pegou a placa, o doutor Virgílio puxou os dados, conseguiu em cima das imagens uma ordem de prisão e corre para pegar. E quando ele chega, o Eugênio já estava com as malas prontas, porque ele é búlgaro.
Sim. Então ele ia fugir, ele com certeza ia fugir para a Bulgária. É, porque ele desconfiava da mulher que eu nunca entendi direito se era casada com ele, ele dividiu um relacionamento, mas se era de fato a mulher dele? Era, ele tinha um filho com ela. Tinha um filho com ela, né? E segundo a polícia, ele nunca abusou do filho. E o que acontece? Ele começou a desconfiar que ela sabia das fitas, não é isso? Por isso que ele se desvencilha daquelas fitas. Não sei, você que está me trazendo uma informação. Pelo que eu entrevistei das pessoas à época e que está no programa, ninguém sabe por que ele fez isso. Pode ser que ele tenha se jogado fora porque ele estava... Aquilo era um acúmulo de provas e de culpa. Pode ser que ele é super arrogante e, não preciso mais disso, vou fazer novas. O fato é que ele vai muito longe do consultório dele e joga essas fitas bastante longe. Então, e ainda joga um detergente em cima. Isso. Veja, multiuso, alguma coisa assim, para ver se aquilo deteriorava as fitas. O que me faz pensar é o seguinte, se você quer realmente destruir as provas, que se essas fitas não tivessem sido jogadas lá, esse cara da Telesp não tivesse visto... Ninguém ia descobrir esse crime. Jamais, porque ele tinha uma coisa que era a confiança dos pais, a gente não vai falar disso. Só que por que ele não põe fogo nas fitas? Não, mais por que ele não puxa, faz assim fogo, e joga no lixo? Pica, uma tesoura. Joga no lixo. Puxa, se ele puxasse aqui, nem lembra as fitas cassete? Eu lembro. Você puxava, acabava. E mais do que isso, ele poderia ter colocado na própria câmera e tem lá um comando erase. E ela deixa a fita nova. Aliás, é uma das coisas que a polícia fala. Aquelas são as fitas encontradas. Tem outras fitas que foram tiradas por essa pessoa que passa antes e pega, que ali podem ter mais vítimas. E não significa que não tenham tido outras fitas que ele tenha jogado fora com outras vítimas, e nem que aquelas fitas não tivessem sido gravadas em cima. Então, a possibilidade, aquelas são as vítimas contadas, nem todas conhecidas. Mas não significa que sejam só aquelas vítimas dele. Sim, podem ser mais. E uma outra coisa que impressionou muito fazendo esse caso, porque ele era um médico renomado e ele tinha 2 consultórios. Um que ele cobrava pelas consultas, então ele atendia uma classe abastada aqui de São Paulo, e o outro no qual ele trabalhava ali no Hospital das Clínicas, onde ele atendia... É o Hospital Darcy Ribeiro? É o Darcy Ribeiro, mas é um hospital ligado à USP, é um hospital público, que ele atendia uma comunidade carente. E ele atacava essa comunidade carente. No consultório dele. No consultório dele, sim. No consultório rico. Exatamente. Aos fins de semana. E o doutor Virgílio explica isso muito bem. Como é que era o modo dele encontrar essas vítimas. Vamos ver. O perfil era pela identificação. As pessoas eram crianças de 10 até adolescentes de 14, 15 anos. Estipular a idade é muito difícil, através de imagens, né? Mas eu acredito que, assim, 2 que me chamaram a atenção, um que poderia ter o quê? No máximo uns 9 anos, um outro que eu acredito que tivesse bem de 16 para 17 anos, pelas características do corpo, pelos no corpo. Pelo que nós vimos, pessoas basicamente pobres, né? Sempre meninos, meninas nunca, não temos nenhum caso. As vítimas, o que nos chamou a atenção, eram todos do sexo masculino, todos homens. O que é um pedófilo autêntico? É aquele que procura suas vítimas sempre de uma determinada idade ou vítima de um determinado sexo. Normalmente o pedófilo elege masculino ou feminino. E o que é mais? Ele sempre tem uma forma de agir. No caso dele era, como médico, ele dava uma droga para deixar a vítima semidopada e aí ele se aproveitava da vítima.
Nós sabemos que essas fitas que foram localizadas foram as que nós conseguimos comprovar a existência. E tem um outro dado muito interessante que vale a pena puxar também um trechinho do programa, que é a questão do Dr. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense muito sério, que a gente adora aqui, que ele fala que ele escolhia essas vítimas. Essas vítimas não eram pegas ao acaso. Ele levava esses pais entendendo o seguinte, ali tudo para fazer um tratamento de varicocele, que são varizes ali no saco escrotal, e ele ia lá conversando, e aí ele ia buscando as suas vítimas. Ele escolhia. Ele escolhia. O Dr. Guido também explica isso. O prazer mórbido de ser pego ou não ser pego, eu acho, na minha maneira de entender, que ele selecionava sexualmente, pela atração sexual, pelo menor, enfim, que vai saber por quê. Ele devia ter o tema dele. Selecionava e depois é aquilo que, por isso que ele é um pedófilo clássico. Aí ele começa a ludibriar os pais. Né? Alguns falam que são professores, dão balas, cadernos, prometem isso, prometem aquilo. Ele prometia tudo isso falando da tal da varicocele, para poder sedar e fazer tudo aquilo que ele fazia e filmar, não é? A confiança dos pais é que nunca dariam... Essa confiança dos pais nunca daria esse gatilho de ele ser denunciado pelas vítimas. Porque, inclusive, muitos dos jovens, alguns dos jovens relatam que contaram para os pais que eles sentiram uma coisa esquisita, que eles sentiam a barba, e os pais confrontaram o doutor Eugênio. O doutor Eugênio consegue, inclusive, falar, não, é que ele tem, de repente, alguma obsessão homossexual, e ele teve uma projeção em mim, e ele reorganizava a história, e os pais sempre acreditavam, como toda pessoa meio psicopata, ela Sim. tem ele não é um psicopata, ele é um pedófilo, mas ele tem já a sua artimanha, porque você não sabe o que ele é, mas ele sabe o que ele é. Então ele precisa te convencer que ele não sabe, que ele não é, para ele continuar agindo. E mais do que isso, não é? Ele não é uma pessoa qualquer, ele é um médico. Então é difícil para um pai de origem mais simples confrontar uma autoridade médica. Porque, assim, ele está falando como médico, estou aqui cuidando do seu filho, ele já coloca pavor ali naquela família, que ele sabia que tinha poucas posses, que dificilmente ia investigá-lo. É mais fácil, talvez, infelizmente, mas é uma verdade, quando você tem mais posses, você tem mais recursos. Fala, não, peraí, eu vou checar isso. O que é isso? Né? Você tem dinheiro, inclusive, para gastar, para saber se o que o teu filho está falando é verdade ou não. Mas uma pessoa com poucos recursos, que não tem para onde correr e está vendo o filho doente, é difícil, né, Beto? Mas a maldade sempre vai atrair a sua presa mais possível. Então você tem, por exemplo, no caso do Eugênio, ele se torna um médico de adolescentes, porque ele tinha o desejo por adolescentes. Os meninos eram de 12 a 17 anos. Então, ele se torna uma sumidade nesse assunto. Uhum. Ele tinha vários livros publicados. Vários artigos. E livros seríssimos dados. Ele era da USP e tal. Então, ele tinha todas as credenciais necessárias para que você acreditasse que, se este homem está falando que meu filho tem varicoceles, meu filho tem. Então, ele tem que fazer um tratamento. O que o doutor Eugênio fazia? Ele chegava para os pais e falava, olha, é um tratamento, não vou cobrar nada, mas tem que ser fim de semana e tal. E ele tinha uma perversão, né, porque ele não deixou de ter, ele tem uma perversão de estar violentando o menino no consultório com os pais na recepção. Na antessala, né, para vocês entenderem. Os pais estão ali fora. E ele falava para os pais, você tem que trazer o seu filho, até porque, como ele usa a Dormonide, porque através do Dormonide a pessoa ela não fica inerte, né? Ela não está anestesiada, ela está sem... Ela recebe o comando. Você dá o comando, ela responde. Por isso que a gente usa a Dormonide para exame, por exemplo, aquele do estômago, esqueci o nome. Uma endoscopia. Por endoscopia você usa a Dormonide porque ele fala, abre a boca, não faz, você não está anestesiado. E os meninos recebiam os comandos, ele estava com o corpo ali.
Porque o menino depois tem que sair com os pais. Alguém tem que levar aquele menino embora. E uma coisa que ninguém sabe é de quantos meninos ele abusava por dia, assim, né, por sábado. Porque, e aí eu pergunto, e os outros? E as pessoas que trabalhavam com ele? E quem fornecia esse dormanídeo, que esse dormanídeo não pode ser aplicado se não for dentro do hospital? Quem fornecia esse dormanídeo não perguntava para que era? Sim. Dormanídeo, se você olhar, o dormanídeo é o rei dos abusos, né? Se você pega o Farah Jorge Farah abusava usando o dormanídeo. Eu agora não tenho certeza se o Roger Abdelmaci também. Esses médicos que se empoderam da medicina, que é sempre o Deus, para poder ser o pior diabo na vida do outro, né? Então... Não, sim, e é muito interessante porque você falou muito bem, ele é um medicamento de controle especial. Lógico que o médico ele tem acesso, ele pode comprar, né? Então ele pode ter esse medicamento num consultório. Pode, até acho que pode sim. Não, esse que é só em hospital. Não, isso está dentro do programa. No injetável? Ah, você está falando do injetável. É injetável. Tá. Não, não é o de comprimido. Ele dava injetável no menino. Então, o que ele tinha? Ele traficava esse remédio? Tirava de hospital. Porque só em hospital você pode... O médico pode solicitar dentro do hospital o uso. Ele tem que aplicar dentro do hospital. Isso é um remédio de hospital. Que o doutor Virgílio até conta isso, que eles fizeram essa investigação também. Mas eles não se aprofundaram nesse tráfico, porque o mais importante é que eles tinham que encontrar as vítimas. Porque que é uma coisa que está no programa, a gente vai trazer, mas que eu sempre gosto de elucidar, que esse foi o grande trabalho da polícia. Eles tinham uma fita, aí descobrem, através de um vizinho, o autor. O autor. Agora, quem são as vítimas? Porque assim... Quem são as vítimas? Eles tinham que achar, porque sem a vítima você não tem a denúncia. E você não tem o crime. Você não tem o crime, você não tem o inquérito. Então eles tinham... O Ministério Público deu 7 dias para eles encontrarem a denúncia, fizeram a prisão, acho que temporária, do Eugênio. Se eles não apresentassem uma denúncia em 7 dias, ele ia ser solto, porque não tinha denúncia. Não, eles tinham que entregar a investigação, porque a denúncia quem faz é o Ministério Público. Tudo bem, mas para ele denunciar o Eugênio, eles precisavam terminar o inquérito, mas eles não tinham crime. Aí o doutor Virgílio consegue fazer uma força-tarefa, ele e os investigadores dele, em cima da agenda do doutor Eugênio, achar nomes. Mas quem disse que aqueles meninos da fita foram gravados ontem? Sim. Tanto que é o que acontece. Tem meninos naquelas fitas que, quando foi descoberto o crime, ele já tinha 21 anos. Já eram homens. Então, ele teve vários problemas. Primeiro que ele tinha que achar, de repente, crianças que, durante o crime, eram menores de 12 anos, para o Ministério Público poder ele representar contra. Independente da família, sim. E o que me choca muito, poucas vítimas tiveram coragem de fazer o inquérito. Porque aí envolve, né? São pessoas mais humildes, aí envolve a vergonha. Tem um moço de 21 anos que ele se prontifica, ele é uma das pessoas que vai lá e aponta. Mas a gente entende, porque você imagina, você tem o preconceito, você tem a vergonha. Como é que você vai explicar para o seu amigo ou aqueles que eram, né, já tem namorado, ou, que você passou por aquilo? É muito difícil explicar para a família. Aí tem a questão da família, poxa, meu filho falou, mas eu nunca acreditei. Você tem tem situações muito complicadas que envolvem esse crime. Agora, o trabalho desse delegado é fantástico. A equipe dele é fabulosa. Ele com aquele jeitinho sério, Dr. Virgílio fala pouco, fala de forma calma e sensata, mas ele foi muito incisivo. Vamos ver como é que ele conta dessa descoberta das pessoas que pudessem serem das vítimas para poderem fazer o inquérito. A partir deste momento, nós, em conversa com os pais das vítimas, das possíveis vítimas, nós pedimos que ele trouxesse uma foto da vítima, do filho, para que nós fizéssemos essa comparação inicial, que depois ocorresse o efetivo reconhecimento. Nós tivemos casos de pais que, após saberem de que o filho estava ali na fita, preferiram nem contar para o filho,
nem tomar providência, porque depois, passado tantos anos, o filho tinha comportamento normal, não havia, e por que mexer nisso, né? Uma outra coisa que me choca muito nesse tipo de crime, né, nessa perversão, nessa doença, é a questão do... Hoje ele está preso, ele deve estar em vias de ser solto, inclusive porque ele tem bom comportamento, né? Aí fica aqui a pergunta, mas lá na penitenciária tem crianças? Pelo que a gente já estudou, já levantou, esse tipo de comportamento não tem cura. O doutor Guido fala, ele fará novamente. E, pelo amor de Deus, né, gente, esse papo de castração química, vamos entender que o assediador sexual, ele não precisa violentar uma pessoa usando o seu membro fálico. Ele pode assediar com o olho, com a mão, com a boca, só com a presença, com objeto. As pessoas ficam numa tara de virar e falar assim, ah, não, faz a castração química. Tudo bem, ele não vai ter ereção, mas ele continua tendo o resto todo. O pedófilo, como o próprio o Guido Palomba fala, vou puxar isso, ele, pedófilo será, ele devia estar no manicômio judiciário, porque é uma doença mental. E é qual ele não tem, ele não consegue... E bom a gente explicar aqui que pedofilia não é crime. Pedofilia é uma condição de saúde, né? Os crimes dele são outros, aí é violência sexual, abuso, abuso de vulnerável, são outras tipificações. Agora, o termo pedofilia é um termo médico. É um termo clínico, né? É um termo clínico e essa pessoa não tem cura, é incurável, não é? Até o próprio doutor Guido fala muito bem que muitos pedófilos, quando se descobrem pedófilos, eles acabam atentando contra a própria vida, porque eles não desejam fazer o mal a uma criança, mas é uma condição, ele nasceu com aquela condição de saúde, que não tem jeito. Não é o caso desse médico que realmente colocou o seu desejo ali a todo vapor, né? Vamos ver. Sabe que é errado em termos, é errado para a sociedade que diz que isso daí é um comportamento errado. Para ele, não. Para ele é um comportamento natural, normal. Talvez ele até pensasse que ele estivesse dando prazer para suas vítimas. E que isso é muito comum o pedófilo falar. Não, eu estou ensinando prazer, eu estou fazendo alguma coisa boa. Então, para ele, a capacidade de crítica dele é absolutamente falha, como é falha em todos os pedófilos. Se eles tivessem uma crítica, uma capacidade de crítica boa, conservada, isso funcionaria como um freio. Eu tenho desejo por pessoas de menor idade, mas ao mesmo tempo a sociedade me condena, isso eu não devo fazer, eu estou praticando mal e eu não faço. Agora, para ele, essa capacidade de crítica, esses freios éticos e morais, inexistem. Por isso que ele fez. E por isso que ele é um degenerado mental. Um degenerado mental absolutamente irrecuperável. Não existe recuperação em indivíduos dessa natureza. Não existe um tratamento, não existe uma injeção, uma droga, ou seja lá o que for, que possa dar a ele aquilo que ele não tem, que é a capacidade de crítica, que é o freio sobre seus instintos mórbidos e perversos. Ele foi julgado como um criminoso comum, na minha concepção, é mais um erro. Porque o criminoso comum, ele será apenado no máximo a 30 anos. Esses 30 anos, eu costumo dizer, com todo respeito, que isso é um estelionato legal. Você conhece alguém que cumpriu 30 anos? Alguém conhece alguém que foi apenado há 30 anos e ficou 30 anos preso? Você cumpre no máximo 1/3. Bom comportamento, você está na rua. O que vai ser o caso dele. Bom comportamento ele vai ter. Lá não tem crianças, na cadeia não tem crianças para serem estupradas. Então ele vai, com 1/3 ele vai sair. Bom comportamento ele sai e vai estar na rua. Ele deveria ter pego medida de segurança, internação em casa de custódia e tratamento. Numa casa de custódia, ele entra um dia e não sai nunca mais, ou não deveria sair. E eu acho assim, é muito importante a gente
pais entenderem aonde existe esse tipo de agressor, né? É onde tem criança. Sim, onde tem pedófilo, onde tem criança. Escola. Escola, no curso de natação, de futebol, no médicos, infelizmente. Onde tem assediador sexual em série dessa maneira? Onde tem mulher, se for mulher o caso. Você pega o Roger Abdelmansih, ele se torna o quê? Ele se torna sumidade da gestação in vitro, ou seja, pega a mulher que não consegue ter filho, que já está focada nisso, faria tudo para ter um filho, aí ele vira o salvador, ele tem o que? Ele tem a mulher inteira na mão dele. Essas pessoas, elas se tornam aquilo para conseguirem virar o pior de si mesmo. Então, eu vou ser um professor para pegar o menino. Não estou dizendo que os professores são pedófilos, a gente só está dizendo o seguinte... É onde eles ficam, né? Porque eles vão procurar estar perto da onde tem crianças, onde tem vulneráveis. E aonde tem criança, onde tem vulnerável? Em escola, sim, em consultórios médicos que atendem crianças. Quem tem o poder, né? Exatamente. Ter o poder, geralmente, para essas pessoas... Elas buscam poder dentro do que for. O professor tem poder. Roubar a inocência, o médico tem poder. O político tem poder. A polícia tem poder. Quem tem poder, o chefe tem poder. Então, são essas pessoas, elas buscam... E, claro, que não estou falando de 100% das pessoas. Estou só dizendo que é onde elas... E é importante que fique um alerta, né? Para que os pais entendam que é muito atípico. É muito atípico o médico falar que você não pode entrar na sala de consulta. Não, você não só tem que... Você tem que entrar como você deve entrar. Não existe. Se o médico falar isso, ao contrário, não leve e avisa a pessoa. Não leve, eu acho que precisa ser denunciado, inclusive, para o Conselho Regional de Medicina, porque isso é muito irregular. É muito irregular o médico falar, não, aqui você não pode entrar. Sim. Hoje, você veja só, né? Porque a gente tem muitos casos de mulheres que são abusadas por ginecologistas, e elas são maiores de idade, então ela não vai entrar com seu pai, né? Mas não existe. Hoje, o médico vai fazer uma consulta numa mulher, tem uma enfermeira ali do lado. Aquela enfermeira faz o papel, inclusive, de dar, né, uma sustentação de que nada de errado vai acontecer durante o procedimento médico. Mas o Roger tinha uma enfermeira do lado. Mas era uma enfermeira do mal. O Roger Abdelmansih também tinha uma enfermeira do lado. Eu acho que qualquer procedimento que você vai ter que estar sedado, você tem que estar com alguém do lado que é da sua parte, não da parte do outro. Por conta de você estar vulnerável. Então, se o médico chega e fala, vou fazer o tratamento no seu filho e vou sedar, mas no seu consultório, não é no hospital? Tudo você tem que desconfiar. Como assim? Eu não vou fazer uma endoscopia se não for no hospital, se não for no centro de exames. Eu não vou num consultório fazer uma endoscopia só com você, ou como o Fará fez com um monte de mulher que pagava R$500 para fazer cirurgia plástica, que ele nunca foi cirurgião. Não se desconfia nada, uma cirurgia plástica não pode custar R$500. É o barato que sai caro. Você não pode fazer sozinha, sem um enfermeiro. Você fala assim, não tem como. E aí, às vezes, a gente também se coloca... Estou dizendo que as vítimas são culpadas do que aconteceu com elas. De jeito nenhum. Mas o quanto a gente não pode se colocar em risco. Não, e quando a gente faz aqui a investigação criminal, a gente também quer ajudar a, sabe... Abrir os olhos também. Abrir os olhos, a tirar a venda dessas pessoas. Porque chega um médico, ela acha, não, mas é uma autoridade, ele é médico. Dane-se, não, é irregular, isso não pode acontecer. E você deve, sim, de novo, denunciar para o Conselho Regional de Medicina. Não é tão complicado, tem uma página lá onde você pode fazer essa denúncia. Né? E a grande maioria dos médicos, aí vamos fazer jus a eles, são todas pessoas muito honestas, pessoas muito boas, que estão ali para salvar vidas. Esse tipo de médico é uma vergonha para a categoria, né? Ele é uma vergonha, porque ele tem o poder da medicina, né? E não o usa de forma adequada. Eles vão ficando arrogantes, esses médicos do mal, né? Porque, tipo, esse último médico, não vou falar o nome, mas esse último médico que faz parto e fica fazendo assédio contra as mães na hora do parto, xingando elas, isso é um absurdo. E ainda não tem vergonha, nem tem uma câmera gravando ele. Ele já é tão arrogante que ele não se preocupa com mais nada, ele já está acima do bem e do mal. Da onde vem, né, essa arrogância, né? Mas essa arrogância, ao mesmo tempo, é muito boa, porque, na maioria das vezes, eles são pegos pela arrogância. Eles só são pegos pela arrogância. Quando o Eugênio joga a fita, ele é arrogante.
Porque ele acha que ninguém vai ver. Agora, veja a mente doentia do Eugênio, Beto. O Roger, desculpa. Ele não só abusava desses meninos, mas ele gravava. Sim. Porque ele queria, né, se ver, ele queria ver o que ele estava fazendo. Ele se olha na câmera. Não é uma coisa só ali de oportunidade, eu estou abusando e acabou, ninguém viu, ninguém vê. Ele se prepara, lembra que a gente olhou? Não, ele olha para a câmera. Ele se prepara para a câmera, ele se posiciona. Tudo que ele está fazendo para ele. É muito Ele está horroroso. fazendo aquilo para ele assistir. Também não sei se na rede de pedofilia ele vendia cópias para alguém, alguma coisa assim. Mas ele, no caso, ele fazia se olhando. Ele tinha prazer em se ver depois. Claramente, tanto que ele pega a câmera, ele se aproxima com a mão. É uma coisa impressionante como ele tem uma organização. Assim como o Roger Abdulmansi, ele achava tanto que ele tinha filhos dele com as mulheres. Ele fazia manipulação genética, né? Assim. É muito arrogante. E assim, e a gente precisa ter em mente que, infelizmente, esse é um tipo de crime que não para de crescer. De abuso de vulnerável, de troca de informação. Eu não sei se não para de crescer ou hoje está cada vez as pessoas denunciando mais. E eu acho que a denúncia também não existia tanto. As pessoas tinham mais vergonha, as mulheres... O Roger Abdulmansi, quando a gente entrevistou as vítimas deles, muitas delas falam, eu demorei muito tempo para ter coragem de denunciar. Eu me sentia culpada, eu me sentia com vergonha. Quantas crianças são abusadas e têm vergonha de falar para os pais? Hoje eu acho que as pessoas estão mais corajosas em denunciar. Então, não sei se está crescendo, eu sei que a denúncia está acontecendo. Mas não é só no caso do abuso, né, de mulheres, mas quando a gente pensa no abuso de vulnerável, que é o caso do Eugênio, e a gente acompanha aí o trabalho, né, de uma grande delegada aqui de São Paulo, que se especializou nesse tipo de crime, é chocante. Eles têm lá um sistema para ficar checando essas pessoas, porque esse é um tipo de crime que não basta falar, ele faz isso. Você tem que pegar ele no ato, ou no ato fazendo, né, um mal àquele menor, ou no ato trocando, porque entenda o seguinte, a troca de material é crime. Então eles ficam... E assim, lembra quando a gente entrou e viu aquela sala? A quantidade de pessoas sendo monitoradas... Aqui é uma sala virtual. Eles conseguem monitorar os pedófilos, que eles estão numa grande investigação, e eles estão monitorando os arquivos que eles estão trocando e baixando. Então, você precisa pegar quem é que está produzindo. Porque esses daqui eles vão ser pegos. Quem está trocando, eles já sabem. Eles vão achar quem é o produtor desse vídeo, para até achar a vítima. Sim, e aí essas pessoas também... É um trabalho longo, é um trabalho de muito tempo. Porque é um trabalho... De meses de investigação. E de tecnologia da informação. Porque como isso acontece tudo de forma digital... E muitas vezes eles usam sigilo, outros países, né, para poder bloquear o trabalho da polícia brasileira. É um trabalho bem complicado, mas eles têm feito um excelente trabalho. Tem. E também o bandido se sofistica, né? Não adianta, ele vai se sofisticando. Vamos lembrar que prazer faz a pessoa ir além de tudo. Ele vai aumentando o crime, né? Então, Eugênio, eu gostei que, assim, eu concordo com você. Fica a mensagem de... Não vamos deixar também, não vamos nos permitir ser tão vulneráveis, né? Eu acho que o maior, talvez aviso nosso para as pessoas que estão assistindo é desconfiar. Quando você tem uma criança, você é pai de uma criança, você está cuidando de uma criança, você de fato, a palavra cuidar, ela tem que ser amplificada. Então, você está levando num consultório médico, você vai ficar com aquela criança o tempo todo. Ah, não, estou levando para um hospital, vai fazer uma cirurgia. Então, você não pode passar daquele, né, portão de centro cirúrgico. Mas você sabe que ali tem uma equipe com 8 pessoas. Mas dentro de um consultório, você fica junto. Avisar o seu filho, não é legal, não é ok um adulto ficar sozinho com uma criança. Entendeu? Cuidar das partes íntimas daquela criança, sabe? Ninguém pode tocar ali. E também saber conversar com a criança, porque Sim. Senão vira uma escola base. Você não vira para a criança e fala assim, o titio pôs a mão aqui, ela vai falar sim, porque ela está vendo que você quer ouvir o sim. Se você não sabe conversar com uma criança para ela contar
os detalhes do que aconteceu com ela, se você está desconfiado, chama um psicólogo infantil. Exatamente. Para conseguir fazer essa criança contar, porque senão vira a escola base que foi toda destruída aqui em São Paulo nos anos 90 por conta de uma fake news criada por pais de crianças que acharam que os meninos estavam sendo violentados e aquilo destruiu a vida das pessoas. Então, Sim. tem que tomar cuidado também para já não julgar e condenar. Não, isso é uma questão se você acha que seu filho está sendo molestado. Sim, mas tem que conversar com ele. Mas eu acho que isso antes, né? Sempre avisar, olha, Sim. não é legal um adulto ficar sozinho com você, não é legal ninguém tocar nas suas partes íntimas, é assim, desde pequena que você ensina. Se isso acontecer, você tem que vir falar com o papai e com a mamãe, não é? E é em todo lugar, porque pode ser o professor, pode ser o médico, pode ser uma babá. Mas pode ser dentro de casa. Pode ser o pai. O pedófilo, a pedofilia, o abuso de vulnerável acontece mais em família Sim. do que em consultório médico. Então... É que o pai vai abusar de um menino, né? Ali, um ou dos filhos que ele tem. Aí o médico ele tem a chance sabe, né? de abusar de vários. Então é só ficar muito atento. Mas o pai pedófilo, ele abusa do filho e abusa do coleguinha do filho, abusa do menininho na rua, vai pro parquinho com o filho para pegar o menininho. Ele tem uma doença, para. Ele tem um transtorno mental. Não é uma paixão, ele não é apaixonado. Ele é um tarado, literalmente. Então é isso. É uma história triste, né? Mas a gente espera. Eu não sei o que as autoridades vão fazer, nem o que o nosso legislativo vai fazer, mas nós deveríamos ter um outro tipo de pena para esse tipo de conduta, né? Eu concordo que uma pessoa com esse perfil deveria estar num hospital psiquiátrico e não numa penitenciária. É isso, gente. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.